Irmãos, hoje eu vou ler um versículo da Bíblia, Mateus 18:20. Porque onde 2 ou 3 estão juntos em meu nome, eu estou ali com eles. Amém. Pi, vamos fazer uma oração? Sim, vamos. Meu Pai amado, protege todos nós, no nome de Jesus, amém. Amém. Gente, eu sou Yasmin Pinheiro, da Igreja Metodista do Planalto Verde. Eu tenho 12 anos e hoje eu vou ler um versículo da Bíblia para vocês. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva em águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Jesus, está comigo. Tu me protege e me dirige. Prepare um banquete para mim, onde os meus inimigos podem me ver. Tu me recebes como convidado de honra e enche o meu corpo até derramar. Certamente a tua bondade e o seu amor ficarão comigo quando eu viver e na sua casa. O Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Pedro, Tiago, João e o barquinho. Pedro, Tiago, João e o barquinho. Pedro, Tiago, João e o barquinho. No mar da Galileia. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. No mar da Galileia. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado do mar da Galileia. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos no mar da Galileia. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. No mar da Galileia. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. No mar da Galileia. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado do mar da Galileia. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos no mar da Galileia. No mar da Galileia. No mar da Galileia. Nossa, eu achei que nem ia cantar musiquinha. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. No mar da Galileia. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. No mar da Galileia. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado do mar da Galileia. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos.
puxaram a rede cheia de peixinhos no mar da Galileia. Cumprimentamos a igreja com a paz. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. No mar da Galileia. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. No mar da Galileia. Jesus mandou jogar no outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado do mar da Galileia. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos no mar da Galileia. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. No mar da Galileia. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. No mar da Galileia. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado. No mar da Galileia.
Mateus capítulo 6, versículo 9 ao 11 diz assim: Vocês orem assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Amém. Ô, Pi, é igual o Pai Nosso que está aí no céu. Sim, Dani, é igual. O Deus nunca vai deixar o nosso pão faltar, né? Isso aí, Dani. Deus nunca vai deixar o nosso alimento faltar de cada dia. Por isso que é importante a gente devolver o dízimo, como a nossa oferta. Igreja, graça e paz. Hoje eu tô aqui para falar do dízimo e da oferta. Abre a Bíblia que tá escrito. Ageu 2:8. Toda a prata e todo o ouro do mundo são meus. Temos que trazer o dízimo e a oferta na casa do Senhor com alegria e sorriso, não com tristeza, porque tudo que nós temos foi Deus que deu para nós. Amém. Oi, crianças! Muito bem-vinda aqui à nossa escolinha dominical virtual. Hoje eu vou contar uma história para vocês que eu tirei aqui da Bíblia, em 1 Samuel, capítulo 17. É a história do gigante Golias e Davi. Essa aqui é a família do Davi. Seu pai Jessé, seus irmãos, suas irmãs e Davi. Davi era ainda uma criança quando aconteceu essa história. Um dia, os irmãos de Davi precisaram ir para a guerra. E aí, Jessé chamou Davi e disse: Meu filho, eu vou precisar que você cuide das minhas ovelhas. Jessé, ele tinha muitas ovelhas e ele precisava de um pastor para cuidar das suas ovelhas, já que o filho, que era mais velho, que cuidava das ovelhas, precisou ir para a guerra. Ele foi convocado para ir trabalhar na guerra no exército de Israel, para defender o nosso povo, né? E aí, eles foram para a guerra e Davi falou assim: tudo bem, papai, eu vou cuidar das ovelhas. E tudo que Davi fazia, ele fazia muito bem, muito bem. Ele fazia com amor, fazia com carinho, sabe? Ele era obediente ao pai e era obediente a Deus também. Aliás, ele era ungido por Deus, porque um dia ele se tornaria o rei de Israel. Né? Então, Deus andava com ele, né? O Espírito de Deus estava com ele. Então, tudo que ele fazia, Deus ajudava, Deus apoiava, né? Deus não deixava acontecer nada de ruim com ele. Certo dia, o Jessé chegou para ele e falou assim: meu filho, eu preciso que você leve alimento para os seus irmãos, lá no acampamento, onde eles estão, esperando o exército ir lá brigar com eles e guerrear com eles. Aí ele falou: tudo bem, papai, eu vou. Mas quem vai cuidar das ovelhas? O pai dele falou assim: não, meu filho, pode ficar tranquilo. Você vai lá levar comida para os seus irmãos e eu vou arrumar outra pessoa para cuidar das ovelhas até que você volte. Ele falou: tá bom, papai. No dia seguinte, ele levantou bem cedinho, arrumou as suas coisas, pegou a sua sacola, pegou a sua funda, porque ele tinha, era um brinquedo, hoje em dia seria um brinquedo, né? Mas naquela época ele era uma arma, né? Chamava funda. Mas hoje em dia as crianças conhecem daí por estilingue, né? Que é um brinquedinho de borracha que estica e joga uma pedra longe. Tudo bem, ele catou o alimento, pegou a estrada fora e foi levar o alimento para os seus irmãos.
Chegando lá, ele encontrou os 3 guerreiros, seus 3 irmãos. Aí ele chegou e disse: olha, meus irmãos, nosso pai mandou trazer alimento para vocês. E eles estavam com fome, porque o alimento deles já tinha acabado. Aí eles ficaram conversando com Davi. Ai, que bom que você trouxe alimento para nós. Agora a gente não vai matar nossa fome. Nós vamos ficar forte, porque a hora que os guerreiros vierem enfrentar a gente, nós estamos fortes, né? Com a nossa barriguinha cheia, né? E aí, tranquilo, estava todo mundo conversando lá. De repente, ouviu um barulho muito forte. Tipo uns passos assim. Tum, 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 tum. Aí olharam para trás e falaram: o que está acontecendo? Aí eles viram que estava chegando os filisteus. Olha aqui o exército dos filisteus chegando. E dentro do exército filisteu tinha o campeão deles, que era justamente o gigante Golias. Mas ele era muito grande. Aí ele chegou todo imponente para o exército, virou para o exército e falou assim: pega aí o cara que é campeão de vocês e manda ele vir lutar comigo. Porque se o campeão de vocês ganhar de mim, todo o exército filisteu passa a ser escravo de vocês. Mas se o escolhido de vocês para lutar comigo perder, vocês se tornarão escravos dos exércitos filisteus. Davi ouviu essa conversa, não gostou nada do que ele ouviu esse homem falando. Ele falou assim: eu vou lutar com você. Aí Golias morreu de rir. Ha. Você, pirralho, vai lutar comigo? Eu acabo com você num segundo. Aí todo o exército também ria. Ha. E toda aquela risaiada, todo mundo rindo dele. E ele ficou assim, muito chateado. Porque além dele falar que ele ia lutar, ainda ficaram rindo dele. Aí os irmãos dele falavam assim: não, Davi, você é uma criança, você nem armadura você não tem. Como que você vai lutar com um cara todo cheio de armadura, com espada? Como você vai lutar com ele? Não, ele numa mãozada só te dá uma espadada e você morre. Aí ele falou: não, eu vou lutar. Aí alguém foi correndo contar para o rei Saul. Chegou lá e falou assim: rei, o Davi está querendo lutar com Golias. Aí o rei fala para a pessoa: vai lá e fala para o Davi vir conversar comigo. Aí o Davi foi lá, né, na frente do rei e falou com o rei. Falei: eu quero lutar, eu quero brigar com esse, eu vou vencer. Em nome de Jesus, em nome de Deus eu vou vencer essa guerra. Aí o Saul falou para ele, falou: meu filho, você é só um pastor de ovelhas. Aquele homem é um guerreiro experiente. Ele é muito forte. Você não pode guerrear com ele. Você não pode lutar com ele. Ele falou assim: eu vou lutar e o Deus, nosso Senhor, vai me ajudar. E eu vou ganhar dele. Aí o rei tentou convencer ele de tudo quanto é maneira, mas ele não quis. Eu vou lutar. Aí como não tinha jeito mesmo, aí o rei pediu para colocar uma armadura no Davi, para ele enfrentar o gigante vestido adequadamente. Aí colocaram a armadura, deram um escudo para ele, deram uma espada para ele. Só que essa armadura era tão pesada, porque ela era feita de metal, né? Ela era muito pesada. E Davi não conseguia nem andar. Aí Davi esperou que todo mundo saiu de perto dele, arrancou aquela armadura, ficou com a roupa dele, pegou a sua bolsinha, pegou a sua funda, porque ele não se separava dela de jeito nenhum, e pegou o caminho do riacho e foi embora até chegar perto do riacho. Chegou lá no riacho, ele pegou 5 pedras, colocou dentro da sua bolsinha, que estava aqui do lado, e foi embora para encontrar onde estava o gigante Golias. Chegando lá, o Golias não acreditou, né? O Golias não acreditou, falou assim: mas esse menino quer mesmo guerrear comigo? Quer mesmo lutar comigo? Ah, moleque, vai embora.
não faça isso, eu vou acabar com você num segundo. Aí ele pegou e falou assim, eu vou vencer você. Em nome de Deus, o nosso Senhor, eu vou vencer de você. Pode ficar tranquilo. Aí já pegou a sua bolsa, já abriu, já pegou uma pedra, já colocou na sua funda. E todo mundo rindo, né? Porque uma pedrinha. Aí então, o gigante Golias ainda ficou bravo com ele. Falou, com isso que você vai lutar comigo? Com um pedaço de pau e com as pedras? É isso que você vai usar para... Eu não sou nem um cachorro para você me bater com o pau e jogar pedra em mim. Aí o Davi não quis nem saber. Ele continuou fazendo o que ele estava fazendo. Colocou a pedra dentro da funda e começou a girar. E começou a girar. E começou a girar. E a funda foi pegando velocidade. De repente ele, pá! Jogou a pedra e a pedra caiu aqui, na testa do Golias. Entre a testa e os olhos do Golias. E o Golias, pá! Caiu, mortinho. Porque foi fatal a pedrada que ele levou. Que Deus ajudou o Golias, ou Davi, matar o Golias. Vendo o exército filisteu, que o seu campeão tinha caído em terra, pegaram e foram embora correndo. Falaram, não, vamos embora, o nosso campeão caiu, o que nós estamos fazendo aqui? Ó, foi embora. E aí o exército de Israel, juntamente com Davi, foram comemorar. Eles pegaram o Davi no colo e jogaram eles para cima e riram e agradeceram. Olha, graças a você, a gente não vai mais ter que lutar com esse povo maldoso que quer pegar tudo que a gente tem de bom e levar embora, né? Aí eles resolveram ir embora para casa, porque não tinha mais guerra, não tinha mais o que eles fazerem ali. Aí eles pegaram e foram para casa, encontrou com a sua família e eles comemoraram, né, a vitória de ter derrotado o gigante Golias. E a mensagem de hoje da nossa história é esta. Se você confia em Deus, se você confia no nosso Pai, se você confia, se você entrega a sua vida para Ele, se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Ele morreu numa cruz para nos salvar, então Deus vai te proteger sempre. Nada de mal vai acontecer na sua vida. Você pode destruir qualquer gigante que aparecer na sua frente. Tá bom? Momento do nosso culto da mensagem. Esse culto que é o culto das crianças, o culto infantil, né, que nós tivemos a participação de todas as crianças. Agradecemos a todos os pais responsáveis, a todas as crianças por terem contribuído para a gente fazer esse culto diferente aqui online, né? Muito obrigado. Agradecemos a nossa irmã que também fez o teatrinho para as crianças. Muito obrigado. Cada um servindo a Deus com o seu dom, né? E não poderia deixar de falar outra mensagem hoje. Uma mensagem que eu quero que chegue a todos os corações, principalmente dos adultos, porque para a criança isso é natural. Mas eu gostaria de falar com você uma mensagem sobre nós recebermos o reino dos céus como crianças. A mensagem é recebendo o reino de Deus como crianças. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, ou se você quiser ler comigo aí na tela, em Mateus 18, nós vamos ler dos versículos 1 ao 6, eu vou ler na Nova Versão Internacional. Diz assim: naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma destas crianças em meu nome, está me recebendo. Mas se alguém fizer tropeçar um desses pequenininhos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar
uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Quero convidar você a deixar a sua Bíblia aberta para que, enquanto a gente for falando, você possa acompanhando o texto. E eu quero convidar você a orar comigo agora. Pai, vem nos abençoar agora nessa mensagem. Ó Deus, nós queremos abrir o nosso coração para a Tua palavra. Espírito Santo esteja sobre mim e sobre cada pessoa que está assistindo, para que essa mensagem dê fruto de 30, 60 e 100 por um, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Antes de mais nada, quero te convidar, se você não assistiu o culto das nações, a mensagem Um Reino para Todas as Nações, essa mensagem está vinculada com a outra, e ela vai te dar mais entendimento se você ouvir a outra primeiro. Então eu vou deixar aqui o card aqui em cima, na descrição do vídeo também. Mas para você que está assistindo ao vivo, né, o culto, então fica aqui comigo, depois você vai lá e assiste. Para você que está assistindo depois, assista, depois você volta. Ok? Quero continuar falando sobre o reino. A pregação de Jesus foi centralizada no reino dos céus. A Bíblia diz em Mateus 4,17 que quando Jesus começou a pregar, ele pregou: arrependam-se porque o reino dos céus é chegado. Você vai lendo no Evangelho de Mateus principalmente, você vai vendo que Jesus ia por toda a Galileia pregando o Evangelho do reino. O Evangelho significa as boas novas, boas notícias. E no meio de toda a crise que estamos passando, eu quero te trazer boas notícias do Evangelho. Que Deus está te recrutando para o reino dele. O próprio Jesus disse: vejam os campos, estão prontos para a seara. Grande a seara, poucos são os cefeiros, poucos são os trabalhadores. Por isso Deus está te chamando nesse dia para que você também seja um ceifeiro do reino de Deus, para que você entre nesse reino e participe por completo desse reino. E é isso que nós estamos falando nesses dias. Nós não estamos falando de uma religião. Nós estamos falando do reino dos céus. Você pode ter a religião que for, mas você pode ficar fora do reino dos céus. Portanto, nós estamos acompanhando que Jesus vai dizer que nós devemos nos arrepender, mudar a nossa mente para que nós possamos entrar no reino dos céus. Temos que entender que nós só podemos agradar a Deus através da fé, mas não uma fé em qualquer coisa, mas uma fé em Jesus Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai senão por mim. Também está escrito: há só um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E o apóstolo do amor vai dizer também em 1 João 2,1: meus filhinhos, escrevo essas coisas para que não pequeis, mas se alguém pecar, nós temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo justo. O mesmo está escrito que em Hebreus 7,25, que ele vive para interceder por nós, né? E em Romanos 8,34 diz: quem nos condenará? É Cristo Jesus, que morreu e que primeiramente ressurgiu dentre os mortos e também está à destra de Deus, à direita de Deus, e vive para interceder por nós. Então olha só, para que você possa agradar a Deus, você tem que ter uma fé em Jesus. Tendo uma fé em Jesus, confessando Ele como Senhor com a boca e crendo no seu coração que Ele ressuscitou dentre os mortos, você é salvo, você passa a pertencer ao reino dos céus e você se torna um filho, uma filha de Deus. É a primeira coisa que você tem que fazer. Se você ainda não fez, faça agora. Receba, e através do Espírito Santo e da palavra de Deus que você ouviu, você nasce de novo. Você nasce da água e do Espírito. Então você passa a entrar no reino dos céus, Deus te dá um novo coração. É o começo, mas não para por aí. Muitas pessoas param por aí. Jesus não parou por aí, e tanto é que ele focou o seu ensino para que a gente tenha uma nova mentalidade. Jesus vai falar sobre o novo nascimento apenas em João 3. Mas a maioria do seu discurso foi sempre sobre o reino, para que a gente tivesse uma nova mentalidade, e por isso ele vai contar muitas parábolas do reino. Então a primeira coisa que você tem que entender na mensagem de hoje, para que você possa receber o reino de Deus como uma criança, é que você precisa nascer de novo. Assim, os nossos filhos um dia nasceram. Eu tenho 2 filhas lindas e maravilhosas. Glória a Deus, porque eu casei com uma mulher linda, e por isso que elas são parecidas com a mãe, são loiras como a mãe, são maravilhosas, elas me amam, eu amo elas, né? Elas são alegria, só de estar com elas eu quero estar com elas, beijar elas, estar perto delas. Assim, o nosso Deus, Ele também nos fez como filhos.
Ele não nos fez netos, não nos fez sobrinhos, não nos fez bisnetos, não nos fez primos, mas nos fez filhos, filhos de Deus. E sabe por que eu gosto tanto de estar com as minhas filhas? Porque elas têm um amor verdadeiro. Quando elas não querem que eu beije, elas não deixam. Quando elas não querem beijar, elas não beijam. Mas quando que elas vêm espontaneamente até mim e me dão um beijo, é a melhor parte do meu dia. Quando elas vêm me dar um abraço e me falam que me amam, espontaneamente, é o melhor momento que eu tenho naquele dia, naquela semana. Por quê? Porque não há nada melhor do que os filhos. E assim, se nós temos esse amor que somos maus, quanto mais o Pai Celestial que está no céu não deseja estar perto dos seus filhos. E por isso que Ele nos faz filhos, Ele nos faz anjos. Né? Ele nos faz filhos. Os anjos existem para nos servir. E por isso você não precisa ficar orando, pedindo para anjo, porque o anjo não vai poder fazer nada por você. Você tem que orar para o Senhor dos Exércitos e Ele vai enviar o seu anjo para te guardar. Porque os anjos são ministradores de Deus para trabalhar por aqueles que vão herdar a salvação. Se você está herdando a salvação, pode ter certeza que se Deus precisar, Ele envia um anjo. Se Ele não precisar, Ele resolve do jeito dele. Mas, voltando para a mensagem, nós temos que entender que Jesus vai dizer que para entrarmos no reino, lembra que Ele falou para Nicodemos, você não pode ver o reino, você não pode entrar no reino dos céus, Nicodemos, se você não nascer da água e do Espírito, se você não nascer de novo. Olha, eu te digo, em verdade vos te digo, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino dos céus. Certo? A primeira coisa que a gente tem que entender para entrar no reino dos céus, tem que nascer de novo. Já te falei como que isso acontece. Mas Jesus aqui, no capítulo 18, numa discussão dos discípulos que aparece nos outros evangelhos de Marcos, de Lucas, eles estavam discutindo quem que era o maior no reino de Deus. Quem era o maior no reino dos céus. E aí então Jesus vai dar um exemplo prático, vai pegar uma criança, vai colocar no meio deles e vai dizer para eles algo muito importante que nós encontramos principalmente aqui em Mateus 18. E ele vai chamar e vai dizer algo muito importante. Lembre-se, a pergunta dos discípulos, a questão dos discípulos entre si, era quem era o maior no reino dos céus. Mas antes de Jesus falar quem vai ser o maior, primeiro a gente tem que entrar no reino. Certo? Eu posso entrar no reino a partir do momento que eu nasço de novo, o reino de Deus vai estar em mim. Porque agora eu sou cooperador de Deus e eu sou embaixador do reino. Nossa pátria celestial, nós estamos na terra, mas pertencemos ao céu. Certo? Sim. Mas, aqui no versículo de número 2, depois que ele coloca, chamando uma criança, Jesus colocou no meio deles e disse, aí no versículo 3, eu lhes asseguro, ou em outra versão está em verdade, que a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, preste atenção no final do versículo, jamais, diga comigo, jamais, jamais, jamais entrarão no reino dos céus. Então o novo nascimento é algo que Deus faz no nosso interior, nos dando um novo coração. O coração disposto a obedecer à lei de Deus, nós vamos ter aversão ao pecado, nós vamos ser convencidos do pecado, aquilo que nós fazíamos antes, que nós gostávamos, não é porque alguém falou que a gente tem que mudar que a gente quer mudar. A gente para de falar palavrão porque a boca fala do que está cheio o coração, o palavrão não faz mais parte. Eu paro de querer assistir aquelas bobagens que eu assistia porque aquilo me machuca, aquilo não faz parte de mim. Né? Aquelas intenções malignas que eu tinha, agora o Espírito Santo apita e fala, peraí, não é por aí. Por quê? Porque eu nasci de novo. Deus coloca o seu Espírito e as suas leis dentro de nós. Bem, mas Jesus fala, não basta só isso. Você precisa também mudar a sua mente, arrependa-se. Tem uma nova forma de pensar. Você precisa então pensar agora para entrar no reino, porque se você não fizer isso, jamais você vai entrar no reino se você não fizer duas coisas. Olha o que diz no versículo: você se converter e se tornar como uma criança. Por que eu gosto de estar com as minhas filhas? Ninguém precisa brigar comigo para eu dar atenção para elas, para eu brincar com elas. Eu faço isso porque eu amo. Por quê?
Porque elas são sinceras. Porque elas confiam 100%. Claro, às vezes quando eu brinco com elas e jogo, elas ficam com um pouco medo de cair, mas elas confiam em mim. Senão elas não iam deixar eu jogar, brincar de aviãozinho com elas, colocar elas em cima do meu pescoço. Elas confiam em mim. Elas confiam na mãe. Por quê? Porque elas têm uma fé sincera. Então, para uma criança confiar, é muito fácil. É a forma que ela é. Então, quando a gente entra para o reino de Deus, para o reino dos céus, preste atenção, num reino, tudo que existe pertence ao rei. A terra pertence ao rei, o território, os bens e as pessoas. Num reino verdadeiro, num reino absolutista, que é desse reino que a gente está falando, da qual Deus é o juiz, então ele é o legislativo, Deus também é o executivo, ele que exerce, e Deus também é o legislativo, ele que legisla as leis, mas diferentemente de todos os outros governantes que a gente já teve, ele legisla as leis e ele mesmo tem que obedecer às leis que ele diz. Quando a gente passa a pertencer a esse reino, a gente tem que entender que agora a gente é propriedade de Deus. Lembra que Jesus falou? As minhas ovelhas, elas me ouvem e me seguem. Elas estão comigo, o meu Pai as me deu, estão nas minhas mãos e ninguém pode tirar elas de mim. Então, por isso que Jesus brigava tanto. Jesus não pregava sobre fé, mas ele dava lições práticas sobre fé quando, por exemplo, os discípulos ficaram com medo do barco que estava no meio de uma tempestade. E aí ele diz: homens de pequena fé, por que tiveram medo? Por que duvidaram? Porque a dúvida, o medo, gera falta de confiança. Então Jesus nos está dizendo que como que nós podemos entrar nesse reino e usufruir do reino dos céus. Olha, o reino dos céus é perfeito. O reino dos céus não tem crise. O reino dos céus não tem morte. O reino dos céus não tem doente. O reino dos céus não tem pecado. O reino dos céus não tem tristeza. E é isso que Deus quer fazer, quer trazer a plenitude desse reino aqui nessa terra. E como que ele vai fazer isso? Através de mim e de você. Então ele já fez, ele mudou o nosso coração e colocou o Espírito Santo. Estamos ligados com o reino, mas a nossa mente trava com que isso aconteça. Então a gente tem que converter a nossa mente como quem? Como crianças. A palavra para converter, se você não se converter, converter é você virar, é você retornar, é você mudar. Olha só, a palavra converter também significa mudar a mente, mudar de vida, mudar de conduta, fazer um novo rumo. É a palavra estrefo no grego, que nós precisamos mudar. Assim como Jesus disse, arrependei-vos, que é metanoia, aqui também está usando outra palavra que é converter. Então eu estava pensando de uma maneira, agindo de um jeito como adulto, e agora eu preciso agir como criança. Eu tenho que me converter. E daí ele vai dizer, e se tornar. Se você não se converter e não se tornar, a palavra tornar é a mesma palavra usada ali em João 3 para o nascer de novo, ginomai. Ginomai é a raiz da palavra, ginomai. Então você precisa se tornar, você precisa nascer novamente na sua mente como uma criança. Ele vai dizer, se você não se converter e não se tornar como uma criança, jamais você poderá entrar no reino dos céus. Por isso que nós sofremos tanto, por isso que nós nos trazemos a plenitude do reino. Porque nós não confiamos como criança, nós morremos de medo, nós fazemos da nossa própria forma. O que a gente faz? A gente barganha com Deus. Deus manda fazer alguma coisa, a gente barganha. Deus fala alguma coisa, a gente fala, não, Deus, pode ser assim. Enquanto que uma criança você fala, ela faz. Quando uma criança você mostra que vai fazer, a criança confia em você, a não ser que você tenha mentido inúmeras vezes para a criança, mas se você agir sempre igual com a criança, ela vai confiar em você. Então olha só, as crianças, por que Jesus usou dessa analogia? Porque as crianças simplesmente se submetem ao seu entorno, elas seguem tudo o que vem, devido à sua inocência. Uma criança brinca com uma cobra ou aproxima-se do fogo porque não conhece os riscos.
Ela simplesmente se submete ao entorno e supõe estar segura. Quando Jesus afirmou que devemos tornarmos como crianças, estava dizendo que ao entrarmos no reino devemos viver de acordo com ele. Temos de aceitá-lo com uma fé sincera e pura, como a de um pequenininho, submetendo-nos à influência, às ordenanças, aos valores, ao código moral, aos padrões e a todas as diretrizes do reino. Temos de obedecer às leis e seguir aos princípios dos céus. A diferença essencial entre uma criança e um adulto é que aquela obedece e esse negocia. Jesus estava dizendo, sejam como crianças, não tentem barganhar comigo. Se eu disser para vocês pararem de pecar, façam isso. É simples assim, a gente fica barganhando. A gente vê tal parte da palavra de Deus e a gente fala assim, não, isso não é para mim. O dízimo não é para mim. O parar de beber não é para mim. O parar de ver pornografia não é para mim. O parar de falar palavrão não é para mim. Não concordo com isso, não concordo com aquilo, porque você tem uma mente que não é uma mente de uma criança. O pai disse e está falado. A autoridade é dele, o reino é dele. Então nós temos que obedecer a ele se quisermos participar do reino, senão a gente está fora do reino. Você pode ter uma religião. Você tem que entender que no reino tudo que você tem é dele. Por que você não dá o dízimo? Porque você acha que é seu. Não é seu. Tudo que você tem é dele. Devolva para ele e ele vai te abençoar com bênçãos sem medidas. É o que está escrito. Por isso você está sofrendo agora nessa crise. O que mais? O Senhor fala, olha, não vos embriagueis com vinho. Daí você vai lá e compra e gasta dinheiro com bebida e enche a cara. E aí o Espírito Santo? Deus fala, não apagueis o Espírito Santo. Deus fala assim, ó, orai sem cessar. E aí você não ora. Você fica só no celular. É ou não é? A gente barganha com Deus. A gente até aprende, a gente entende, mas a gente não faz. Por quê? Porque nós não nos convertemos como crianças. E não nos tornamos como crianças. Nós estamos inseguros. Então aqui primeiro Jesus vai dizer como entrar no reino. E depois no versículo 4 ele vai dizer, portanto, quem se faz humilde como essa criança é o maior no reino. Você quer entrar no reino? Se converta e se torne como uma criança. Segundo, você quer ser o maior no reino? Bem, então Jesus vai dizer, se humilhe, seja humilde como uma criança. Por isso que Jesus disse, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Não que tenham religião, mas que depende totalmente de Deus e busca o reino dele e sua justiça em primeiro lugar. Lembra quando Jesus conta a história de dois homens que entraram no templo para orar? Um se exaltou e o outro se humilhou. O fariseu, que era todo certinho, se exaltou diante de Deus, enquanto que o publicano, que era um pecador, se humilhou diante de Deus. Aí Jesus perguntou, quem saiu perdoado ali daquele templo, daquele lugar? Foi aquele que se humilhou. Então todo que se humilha será exaltado. Por isso que Deus fala, humilhai-vos diante da poderosa mão de Deus, ele vos exaltará. Então aquele que será maior, que sirva a todos. Sirva com o seu dom. Faça isso no seu trabalho, na sua casa, em todos os lugares. Não faça em primeiro lugar para o seu esposo, para a sua esposa. Não faça em primeiro lugar para o seu patrão. Não faça para o seu professor, faça para o Senhor, porque tudo que você faz é para a glória dele, porque nisto o Pai é glorificado, que vocês venham a dar muito fruto. Então faça para ele. Você fazendo para ele, você vai glorificar a Deus em tudo que você fizer. Em tudo que você fizer, você vai glorificar a Deus. Você vai estar se humilhando no sentido que você está dando tudo que você tem para o reino. Né? Como que estão os 24 anciãos que têm as coroas sobre as cabeças diante do Senhor? Os 24 anciãos que estão ali no céu com o Senhor. Estão tirando a coroa e dando a glória a Deus. Por quê? Porque eles estão no reino. Eles pertencem ao reino. Da mesma forma, você temos que agir da mesma forma. Portanto, meu irmão, minha irmã, para nós recebermos o reino dos céus como crianças, nós precisamos nos tornar como elas. Observe seus filhos. Veja a confiança que eles têm, principalmente quando são pequenos. E tente se tornar da mesma forma como um filho, uma filha de Deus. Eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado
porque o Senhor Jesus nos deixou palavras preciosas que foram escritas na tua palavra, a Bíblia. Principalmente no Novo Testamento, que nós temos 24.000 manuscritos que testificam as palavras de Cristo, aquele que mudou o nosso tempo, a nossa história, dividiu o nosso tempo para contarmos o tempo depois que ele veio, para agora recebermos da sua palavra através do teu Santo Espírito, pois tua palavra é Espírito e vida, para entendermos nós que nascemos de novo e aquele que nasceu também agora, que nós precisamos nos tornar, nos converter como crianças para entrar no reino dos céus. Nos ajude, Senhor, a ter essa nova mente de confiança em Ti, e assim nós vamos nos livrar de todas as preocupações do dia a dia, porque nós confiamos em Ti e sabemos que todo o suprimento do reino está nas regiões celestiais em Cristo, como diz Efésios 1:3, que nós já fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Nós já fomos. Então que nós possamos usar da fé para que isso venha materializar o teu reino aqui nessa terra, e que nós possamos usar disso para propagar as boas novas do Evangelho, do reino. Nos ajude a também nos humilhar e também, ó Pai, sermos humildes, servindo os outros, sabendo que aquele que serve a todos é o maior, servindo com o dom que o Senhor nos deu, fazendo sempre o melhor para Ti, para a glória do Teu nome. Abençoa cada irmão, cada irmã, cada pessoa que está assistindo essa mensagem, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado por você estar aqui com a gente nesse culto infantil, nessa mensagem sobre como receber o reino de Deus como crianças. Nos siga nas redes sociais. Nós estamos no Instagram. Está na descrição do vídeo. Vou colocar aqui embaixo também. Temos lives, colocamos lá. Estamos no Facebook, colocamos mensagens de áudio e de vídeo ali no Facebook. Também está na descrição do vídeo. Estamos também no Twitter, para que você não perca nada que a gente está fazendo. A gente sempre coloca um link ali no Twitter. Você pode receber direto no seu celular. E estamos aqui no YouTube. Curta, compartilhe e leve a mensagem de Deus agora para as outras pessoas. Nós nos esforçamos para fazer da melhor maneira possível. E você vai contribuir compartilhando. Compartilhe no WhatsApp. Passe para as pessoas que você conhece. Ore por elas. Busque a Deus e fale para elas assistirem, ver essas mensagens que nós preparamos de todo o coração, da pura palavra de Deus, para ir para o seu coração uma palavra de fé, de esperança, de amor. Esse é o intuito do Mensagem Diária, é o intuito de todas as mensagens que a gente coloca dentro dos cultos, fora dos cultos. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos passar para o final do culto, um momento da bênção apostólica. Oi, gente, meu nome é Yasmin, eu sou da Igreja Metodista. Hoje eu vou ler para vocês o versículo da Bíblia. Provérbios 22:6. Eduque as crianças no caminho que deve andar, e até o fim da vida não se desvie delas. Amém. Chegamos ao final desse culto infantil. Quero agradecer imensamente, primeiramente, a minha esposa, que tem contribuído para a gente fazer esses cultos diferentes no meio de tudo que está acontecendo. Nós estamos tentando sempre inovar para que a gente possa continuar o ânimo, que todos também possam participar e matar um pouco da saudade de todos. Nós temos também saudade das crianças. Eu agradeço a cada criança. Eu peço a você, pai, olha, pai, cuide do seu filho, ensine a palavra de Deus, ore por ele. E pratique a palavra de Deus. O seu filho, antes de aprender com a igreja, vai aprender com você, com aquilo que você faz. Então, eu, todos os dias, a maioria dos dias, eu sempre oro com as minhas filhas, eu sempre conto uma história bíblica para elas, e já estou ensinando alguns salmos também para elas orarem. Eu adaptei para a criança, fiz a oração do Pai Nosso infantil, fiz a oração do Salmo 23 infantil, brinco com elas, né? Também conto histórias para elas com bonecos,
com as próprias bonecas que elas têm, das coisas do dia a dia, para ensinar valores para elas, daquilo que elas têm que fazer de correto. É assim que a gente instrui a criança, principalmente quando ela é pequena, porque depois, quando cresce, é mais difícil. Por isso que a Bíblia diz para a gente ensinar a criança o caminho correto enquanto é pequena. Então, o intuito de passar o reino dos céus, o reino de Deus, a verdade que existe em Jesus Cristo está com você. Deus confiou seu filho a você. E a primeira coisa que você tem que passar para o seu filho é isso, essa fé. Mas se você não vive essa fé, você não vai conseguir passar. Então, primeiro, você tem que se encher para poder passar para o seu filho e para a sua filha. A igreja só está como um suporte, mas ele vai aprender com você. Né? Minha esposa, a mãe dela e a avó dela sempre falaram da palavra de Deus, oraram com ela antes de dormir. Ela lembra até hoje das histórias bíblicas que a sua mãe e a sua avó contavam. Ela lembra dos salmos que elas oraram, e ela guardou isso no seu coração, e isso manteve ela firme no caminho de Deus, né? Então, por isso, é o maior legado, a maior herança que a gente pode deixar dos nossos filhos, que é a herança da vida eterna, para que a gente esteja um dia todos no reino dos céus para sempre, né? No reino dos céus, que vai se estender plenamente para a terra, quando Jesus fizer novos céus, nova terra, a gente vai estar para sempre com eles lá. Então, você tem que ensinar antes que você vá embora, porque depois pode ser tarde demais, né? Eu quero estar no céu, não só eu, mas com toda a minha família. E eu creio que você também. Amém? Então, que Deus te abençoe. Agora eu vou empreitar a bênção apostólica. Se você quiser ficar de pé, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre toda a igreja, e toda a igreja diga amém. Deus te abençoe. Continue nos acompanhando durante toda a semana nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no nosso site, no Twitter, que nós estamos colocando mensagens para vocês todos os dias. Deus te abençoe, no nome de Jesus. Jesus me conquistou, mudou minha vida, me chama que eu vou pular de alegria. Vamos dançar? Estou salvo do perigo, estou livre do inimigo. Na minha aflição, chamei ao Senhor, com seu amor. Vinha minha voz, Jesus e me me conquistou, mudou minha vida, me chama que eu vou pular de alegria. vida.